Vamos de quadro Entrevista com Estrela, com a advogada Ceissa Mello. Confere. Muito boa noite, falando aqui da Constelação New Sedan, e hoje tem uma estrela que vai abrilhantar o nosso quadro Entrevista com Estrela. É a Ceissa Mello, ela que é advogada, especialista em proteção de dados empresarial e sucessões. Muito boa noite, Ceissa, obrigada pela sua presença aqui no nosso programa, e ela vai trazer aqui informações muito importantes para você que já é empreendedor ou que pensa em montar o seu próprio negócio. Um prazer, Raquel, estar aqui no seu programa formado por estrelas, né, para poder a gente trazer grandes informações, essa troca de conhecimento e de contato sobre a Lei Geral de Proteção de Dados, né, que ela abrange, inclusive, pessoas físicas e pessoas jurídicas com a finalidade econômica. Mais uma vez, obrigada pelo convite. Muito bem, então a gente vai começar aqui a nossa entrevista. A Ceissa vai falar para vocês, para mim, qual a importância, é uma lei nova, né, de 2018 para cá, qual é a importância da proteção de dados para quem está nos assistindo, tanto pessoa física como pessoa jurídica, como você acabou de mencionar. Raquel, é uma lei nova, ela é um bebê, digamos assim, mas é uma lei que está vigente, embora ela seja de 2018, ela está vigente desde 2021, onde propõe que as empresas procurem tratar os dados pessoais, e quando a gente fala de tratamento de dados, a gente está falando de coleta, de armazenamento, de exclusão, de alteração dos titulares, que são eu, que é você, que são os nossos telespectadores que estão aí de casa nos ouvindo. Todo esse contexto que nos identifica são enquadrados como dados pessoais e que precisam ter um olhar diferenciado por todas as empresas e por todas as pessoas que lidem com a finalidade econômica, como eu já mencionei anteriormente. Para quem está assistindo, para o empreendedor, qual é a importância, assim, quando a gente escuta a palavra lei, né, proteção de dados, às vezes você está assistindo aí e já fica com medo, mas assim você vai explicar para você, empreendedor, empresário, que essa lei é benéfica, inclusive para você se resguardar, tanto como empresário e também aos seus clientes, que são os seus consumidores. Explica para a gente um pouquinho, Ceissa. Aqui nós estamos vivenciando essa sistemática de crise constante decorrente da pandemia do Covid, né? Então, empreender tem sido a palavra mais dita, mais mencionada, mais tentada e mais realizada em todos os segmentos, seja ele todos os segmentos profissionais, de médico, da advocacia, na medicina, nas lojas comerciais, no ambiente virtual também. Então, empreender tem sido tudo que a gente tem praticado. E a lei, se a gente olhar com um olhar não pelo lado repressor, mas olhar ela de uma forma positiva, de uma forma organizada, se nós conseguirmos tratar esses dados dentro dos enquadramentos legais que são devidos, impostos pela lei, muitas empresas poderão trazer ela de uma forma positiva, capaz de identificar o perfil do nosso cliente e do nosso consumidor e assim agregar valor de uma forma diferenciada ao nosso mercado. Então, vamos tentar, meu colega empresário, a olhar a lei, esse enquadramento legal na sistemática de traçar um perfil estruturado, com sentido ou não, mas que possa agregar o seu valor, empreender de uma forma diferenciada. Olha, como a Ceissa bem falou, né? Empreender é a palavra do momento, não por ser modinha, mas muito por necessidade também, né, Ceissa? Eu acredito que a pandemia trouxe as pessoas a empreender por necessidade e depois viram que realmente tem que levar esse empreendimento, essa forma de empreender de uma maneira realmente profissional. Para quem está assistindo, às vezes a pessoa fica pensando, mas que dados são esses? É onde que eu me enquadro, né? Você que é telespectador, que não seja um empreendedor. Muitas vezes a gente recebe, né, nos nossos celulares, a gente recebe aquelas ligações, muitas vezes, não só mensagens, meio incômodas, né, de algumas operadoras de celular, de alguns outros ambientes que você faz ali uma compra e aí você dá os seus dados para aquele lugar, você cede ali. Então, para quem está vendo hoje, como você falou, essa lei ela vem para nos respaldar, porque hoje acontece muito fake news, a questão também de você ser fraudado no seu próprio WhatsApp, usarem seus dados, né, para conseguirem dinheiro, para fazerem crimes com outras pessoas e tal. Então,
essa lei, ela vem... Quando eu falo da lei, gente, eu não estou falando que só existe essa lei de proteção de dados, né? Porque dentro da proteção de dados existem outras demandas, né, que se enquadram para você que é empreendedor. Aí eu queria que você explicasse mais um pouco para quem está nos assistindo aí. Você falou que tinham 10 bases legais. Pelo menos 2 que você acha que seja interessante para que quem está nos assistindo ele possa entender um pouco mais sobre essa importância dos dados, não só no ambiente virtual. Quando a gente fala, né, proteção de dados, a gente já imagina que seja uma coisa mais, é só para compra, né, no computador, online. Não, presencial também, porque a todo instante a gente está passando nossas informações. A lei é aplicada, Raquel, tanto para o ambiente físico como para o ambiente virtual. Então, no ambiente virtual, a gente tem visualizado muitas das políticas de cookies e lá vem descritos as políticas de privacidade e os termos de uso. É importante nós, enquanto consumidores, termos o cuidado de sempre ler essas políticas de cookies, para que a gente possa aceitar exatamente aquilo que a gente quer fornecer. Às vezes a gente tem a impressão que o celular, os aplicativos estão nos ouvindo, mas não é, são os consentimentos que a gente está fornecendo sem ler as políticas de privacidade. Então, quando a gente tem esse cuidado de ler, a gente começa a fazer um filtro do que é fornecido e do que não é. Vou pegar um exemplo simples, trazendo esse contexto das bases legais. Quando a gente vem fazer a compra de um veículo, por exemplo, a gente obrigatoriamente fornece nosso nome, nosso CPF, nosso endereço para fazer essa compra. É uma relação contratual, é um comércio que está sendo realizado entre 2 partes, lojas e consumidor. Por outro lado, a loja é obrigada a manter em seu cadastro o modelo que eu estou levando, a cor do veículo que eu estou levando, o ano que eu estou comprando aquele carro. São dados obrigatórios que decorrem de uma relação comercial. Isso é uma obrigação legal de se manter. Então, a partir dessa combinação estruturada de informação, eu posso traçar para você que daqui a 2 anos você vai precisar de pneus novos. Então, se você vai precisar desses pneus novos, eu já ligo para você da loja e digo, Raquel, está na hora de você trocar seus pneus. Então, eu já estou agregando o valor que é o serviço, a compra dentro da minha loja. Por outro lado, se a loja solicita para você o seu Instagram, o seu perfil do Instagram para fazer uma marcação de divulgação, aí sim, já deixa de ser uma obrigação legal. Você não é obrigado a fornecer seu perfil do Instagram. Você fornece mediante um termo de consentimento, ou seja, se você quiser fornecer. Olha, então fica aí para vocês essas dicas muito importantes. Afinal de contas, para você também que é empreendedor, é interessante você saber sobre os dados, né, do cliente para que você possa ter até uma entrega melhor, uma venda mais assertiva, mais personalizada, mas sempre respeitando ali os requisitos, né, o que a lei está falando, para que você possa ter o seu negócio, o seu empreendimento dentro do que diz a legislação. Ceissa, muito, muito obrigada por estar aqui no nosso programa, contribuindo com a gente. Seja sempre muito bem-vinda ao Entrevista com Estrela, ao Empreende que Vende. E eu gostaria que você fizesse umas considerações finais sobre a importância mesmo, né, de tudo que você falou e para as pessoas que estão nos assistindo aí, dar aquela forcinha para elas que vale a pena empreender. Sobre as ligações que são incômodas que você recebe, é importante você, enquanto titular de dado, na hora que você recebe aquela ligação inconveniente, você pergunta qual é o protocolo de chamada. Quando você pergunta o protocolo, você anota. Aí logo em seguida você pede àquela pessoa que está do outro lado da linha para excluir aquelas informações. A legislação já lhe dá essa possibilidade de você pedir essa exclusão. É claro que aquela pessoa que está lá do outro lado, Raquel, ela não vai lhe fornecer essas informações. Provavelmente ela vai desligar o telefone na sua cara. Mas você pode, com aquela informação, entrar no site da empresa que lhe ligou, fazer aquela denúncia e solicitar formalmente aquela exclusão. Se em 15 dias você não obtiver essa resposta, o que acontece? Você abre uma denúncia dentro do canal, no site da Autoridade Nacional de Proteção de Dados, informando que aquela empresa não está cumprindo com as determinações da lei. Ao cumprir com essas determinações da lei, você pode também, no outro segmento, entrar no site nãoperturbe.com, fazer um cadastro e fazer o bloqueio dessas chamadas também, se você não quiser ter esse trabalho de fazer o canal de denúncia. Por outro lado, gente, para empreender, é importante vocês visualizarem que se vocês mantiverem um cadastro de dados a vocês ativo, vocês vão manter apenas aqueles potenciais clientes ativos e que são
referência para o mercado de vocês. Vocês não vão manter um cadastro extremamente enorme, com 20 mil contatos, com 20 mil dados, onde somente 10 contatos estão lhe dando um retorno efetivo no seu comércio. Então, fazer esse filtro, enxugar o seu banco de dados, talvez seja muito mais proveitoso do que o que a gente imagina. Para a empresa é extremamente relevante, agrega valor, você consegue fazer um atendimento diferenciado, você consegue personalizar o perfil do seu cliente e é isso que todos nós estamos querendo, atenção, cuidado, carinho, sem discriminação, né? Então a lei vem olhando pela ótica do empreendedor, a gente pode inovar dessa forma. Gente, eu estou impressionada com tanta informação maravilhosa que você acabou de nos dar aqui. Eu, inclusive, também como consumidora, já vou usar, né, essas dicas que você deu aí. Vou lá no Não Perturbe, né? Como é que fala? Nãoperturbe.com. E para você, empreendedor, que essas dicas tenham sido valiosas e que você possa colocar em prática aí no seu negócio. Esse foi mais uma Entrevista com Estrela, com a nossa estrela Ceissa Mello. Patrocínio New Sedan, sua concessionária Mercedes-Benz em Teresina.